Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e estamos de volta com mais uma leitura e estudo do livro O Poder do Agora. Agora já estou de volta em casa, né? Já estou no meu escritório, e nós estamos aqui fazendo a leitura da parte de relacionamentos, tá? Capítulo 7, se eu não me engano. Só olhar aqui para vocês. Não, já é o capítulo 8, que são os relacionamentos iluminados. Então, na leitura de ontem, a gente viu a seguinte pergunta, porque ele falou a respeito do seguinte assunto: porque as mulheres estão mais próximas da iluminação e os obstáculos para a iluminação são os mesmos para homens e mulheres? E a gente respondeu essa pergunta na leitura de ontem. Na de hoje é o seguinte: dissolvendo o sofrimento coletivo. Porque o sofrimento é um obstáculo maior para as mulheres. Então, vamos ver o que ele vai falar aqui a respeito disso. O sofrimento, em geral, tem um aspecto coletivo e um individual. O aspecto pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a própria pessoa vivenciou no passado. O aspecto coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade por milhares de anos, através de doenças, torturas, guerras, assassinatos, crueldades, loucuras, etc. O sofrimento de cada um de nós também participa desse sofrimento coletivo. Por exemplo, certas raças ou países, onde ocorrem formas extremas de luta e de violência, possuem um sofrimento coletivo mais intenso do que outros. Qualquer pessoa com forte sofrimento e sem consciência bastante para se desligar dele não será forçada de modo contínuo ou periódico, não só será forçada de modo contínuo ou periódico a reviver o sofrimento emocional, mas também pode facilmente se tornar autor ou vítima da violência. Por outro lado, essas pessoas também podem estar potencialmente mais próximas da iluminação. Claro que esse potencial nem sempre se realiza, mas se você tiver um pesadelo, provavelmente terá mais motivos para despertar do que alguém que acabou de ter um sonho comum sobre as dificuldades da vida. Então, bom dia aí para quem está chegando, gratidão pela presença de vocês. Bom dia, Clair. Para quem vai assistir esse vídeo depois, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para que vocês possam ser notificados de novos vídeos. Então, bom dia para quem está aí ao vivo. Gratidão pela presença de vocês. Então, o que ele está falando? Quem tem pesadelo normalmente acorda com mais facilidade. Então, quem está vivenciando situações mais difíceis pode também entrar nesse processo de despertar, né? De tomar consciência a partir desse sofrimento. Além do sofrimento pessoal, cada mulher tem participação naquilo que pode ser descrito como sofrimento feminino coletivo, a menos que ela esteja plenamente consciente. O que é isso, né? Vamos lá. Consiste no sofrimento acumulado vivido por cada mulher, em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres, pela escravidão, exploração, estupro, partos, perda dos filhos, etc., durante milhares de anos. O sofrimento físico e emocional, que para muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual, é o sofrimento em seu aspecto coletivo, despertando da sua dormência naquele momento, embora possa ser detonado também em outras ocasiões. Ele restringe o livre fluxo de energia vital através do corpo, do qual a menstruação é uma manifestação física. Vamos nos deter um pouco nesse assunto e ver como ele pode se tornar uma oportunidade para iluminação. Com frequência, vamos ver o que ele vai falar sobre isso então. O que ele está falando? Que esse sofrimento coletivo das mulheres pode ser sentido no momento em que a gente menstrua, né? Como se a gente sentisse essa dor mesmo da menstruação, da cólica menstrual, e depois desse fluxo que desce, né? A partir desse sofrimento, e esse fluxo menstrual
fluxo de energia vital através do corpo. Então, vamos ver o que mais que ele vai falar sobre isso. Bom dia para quem está chegando. Gratidão aí pela presença de vocês. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional desse período. Ele tem uma carga energética poderosa, que pode facilmente empurrá-la para uma identificação inconsciente com ele. Você é, então, possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser você, mas não é você de jeito nenhum. Ele fala através de você, age através de você, pensa através de você. Vai criar situações negativas em sua vida, de tal modo que ele possa se alimentar da energia. Já descrevi esse processo. Ele pode ser vicioso e destrutivo. É o sofrimento puro, o sofrimento do passado, e não é você. O número de mulheres que estão se aproximando do estado de consciência plena já ultrapassa o dos homens e vai crescer ainda mais rápido nos próximos anos. Os homens poderão alcançá-las no final, mas por um tempo considerável haverá uma distância entre a consciência feminina, masculina e a feminina. As mulheres estão recuperando a função que é um direito natural delas, ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre a materialidade e o espírito. A sua tarefa principal agora, como mulher, é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se interponha entre você e o seu verdadeiro eu interior. Naturalmente, você também tem de lidar com outro obstáculo à iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que você produz quando lida com o sofrimento também vai libertá-la da identificação com a mente. Então, ele fala primeiro que a mulher ela é frequentemente dominada pelo sofrimento físico e emocional do período pré-menstrual, que tem uma carga energética poderosa, possuída por um campo de energia, que finge ser você, mas não é você, que pode ser vicioso e destrutivo, é sofrimento puro, o sofrimento do passado e não é você. Depois, ele fala que o número de mulheres que vem conquistando a iluminação parece que é maior do que os homens. E que para que a gente possa alcançar isso com mais força ainda, é importante que a gente não fique conectadas, não fiquemos conectadas com a mente pensante, para a gente se libertar dessa questão da mente, do pensamento, e também para que nós possamos estar cada vez mais presentes, que a gente fique na presença, né? Então, são formas da gente se libertar desse sofrimento intenso que vem no período pré-menstrual. Bom dia, Shelley. Bom dia, Anismeri. Seja bem-vinda. Vamos lá. A primeira coisa para lembrar é que, enquanto você construir a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido de eu interior no seu sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente. O único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Então, eu não quero ficar me libertando dos meus pensamentos negativos a respeito do que é qualquer coisa da vida, porque isso faz parte de mim e eu não quero abrir mão dessa parte de mim. Perceber, de repente, que você está ou tem estado presa ao sofrimento pode lhe causar um choque. No momento em que percebe isso, você acabou de romper com a ligação. O sofrimento é um campo de energia, quase como uma entidade que se alojou temporariamente no seu espaço interior. Então, o sofrimento não é quem somos, né? É como se fosse um visitante indesejável aí. É a energia da vida que foi aprisionada, uma energia que não está mais fluindo. Claro que o sofrimento está ali por causa de certas coisas que aconteceram no passado. Ele é o passado vivo em você. E
Se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Então, olha só, se nós temos pensamentos negativos a respeito de nós mesmas, a respeito da vida, dúvida a respeito de quem nós somos, da nossa capacidade, etc. Qualquer coisa que acabe gerando sofrimento para nós. Até também, por que as pessoas fazem isso comigo? Isso é uma coisa difícil. Mas eu acredito que o maior sofrimento é causado por aquilo que nós pensamos sobre nós mesmas. Tá? Eu acho que nós temos essa, talvez, mania de achar que é o outro que está gerando esse sofrimento, mas eu ainda penso que o que nós avaliamos e julgamos sobre as nossas atitudes, sobre as nossas competências, sobre o nosso valor, ainda é o que mais gera sofrimento para nós. Todas as vezes que a gente volta esses pensamentos a respeito de quem nós somos, do nosso merecimento, do nosso valor, e a gente se sente mal, a gente entra nesse sofrimento, nós estamos escolhendo trazer um passado, porque nós tiramos essas conclusões todas a partir de experiências que nós tivemos na nossa vida e vivemos novamente esse passado a partir desse sofrimento. Então, ele está falando aqui, olha, ele é o passado vivo em você, e se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Você não está vivendo o momento presente, não está vivendo o agora e aquilo que você pode fazer agora para lidar com qualquer questão que esteja acontecendo, com qualquer coisa que alguém tenha feito com você. Você está vivendo no passado. E se você se identifica com ele, se identifica com o passado, uma identidade vítima, acredita que o passado é mais poderoso do que o presente, o que não é verdade. Isso aí é muito sério, né, gente? E bem verdadeiro. Todas as vezes que a gente pensa naquilo que a gente pode fazer agora pela nossa vida, mas a gente fica pensando naquilo que fizeram conosco lá atrás, que geraram sofrimento, e que eu não acho que eu sou capaz, que eu não tenho capacidade de fazer isso, o que a gente está fazendo? A gente está com uma identidade vítima. Sou vítima do que aconteceu comigo, sou vítima das escolhas que eu fiz, sou vítima do que fizeram comigo, e a gente acredita que o passado é mais poderoso do que o presente. Então, isso que fizeram, isso que eu mesma fiz comigo, as escolhas ruins que eu fiz para mim, os erros que eu cometi, os fracassos que eu tive, isso é mais poderoso do que eu aqui agora, no presente, fazendo as escolhas que eu posso fazer para mim a partir do momento de estar consciente com aqui e agora. É a crença de que outras pessoas e o que fizeram a você são responsáveis pelo que você é hoje, pelo seu sofrimento emocional, ou por sua incapacidade de ser o verdadeiro eu interior. A verdade é que o único poder está bem aqui neste momento, o poder da sua presença. Uma vez que saiba disso, perceberá também que só você é responsável pelo seu espaço interior neste momento e que o passado não consegue prevalecer contra o poder do agora. E se a gente for pensar, é verdade, né? Muitas vezes a gente está se sentindo super oprimido pelos nossos pensamentos por causa de coisas que fizeram conosco, por causa de coisas que nós mesmos fizemos com a gente mesmo. Mas quando a gente para e fala assim, o que está me acontecendo agora? Qual é o sofrimento que eu estou vivenciando nesse momento? Qual é a dor que a minha presença que agora está me causando? E aí a gente percebe que não tem nada, né? Estou aqui só lendo para vocês, não tem nada acontecendo, não tem nenhuma escolha ruim sendo feita, nada que está me atrapalhando. A gente percebe assim, não, então eu estou aqui. E o que está me oprimindo são os pensamentos e julgamentos que eu estou fazendo daquilo que me aconteceu. É isso que está me oprimindo, é isso que está me deprimindo, é isso que está me deixando ansiosa, e não o que realmente está acontecendo na minha vida agora. Então, vamos lá. Portanto, a identificação impede você de lidar com o sofrimento. A identificação impede você de lidar com o sofrimento. Identificação com o que aconteceu no passado, né? Algumas mulheres, conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal, ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima, que atribuem ao que os homens fizeram às mulheres. Vamos ver o que ele vai falar e depois eu vou falar a respeito
de uma das principais memórias que precisam ser purificadas de acordo com o Dr. Hugh Lane, tá? Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda. Gratidão, querida, pela sua presença. Vamos lá. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por todo o planeta durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato e assim se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vítima. Se uma mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Então, eu vou ler isso aqui de novo, porque isso é muito importante, porque eu sempre falo isso com muito cuidado nos meus encontros, em lives, em cursos. Nós temos que parar de ficar focando a nossa atenção para aquilo que fizeram conosco em relação à história da humanidade. Então, todas as vezes que a gente fala assim, nós, mulheres, somos oprimidas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fortalecendo essa energia. Nós estamos intensificando essa memória. E o Dr. Hugh Lane fala que a memória que gera o maior problema para a humanidade é essa memória de que do ódio das mulheres em relação aos homens. Olha só, não é o ódio dos homens em relação às mulheres. É o ódio das mulheres em relação aos homens devido ao que os homens fizeram às mulheres. E o Dr. Hugh Lane fala a mesma coisa que ele está falando aqui. O Ho'oponopono fala a mesma coisa. Em vez de ficar dando atenção para o que os homens fizeram com as mulheres, em relação ao que aconteceu na nossa história, na história do feminino nesse planeta, em vez de a gente ficar dando força para que os homens são nossos inimigos, porque toda vez que a gente fala isso, a gente fortalece essa energia, a gente fortalece essa memória, e cada vez mais eles se tornam nossos inimigos, ao invés de a gente estar limpando essa energia para que a transformação realmente ocorra, isso vai sendo intensificado, isso vai sendo fortalecido. Então, ele fala aqui, olha, se uma mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com outras mulheres, mas a mantém escravizada ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Então, olha o que ele está falando aqui, gente. A gente fica com. Quando nós nos unimos, mulheres, contra os homens, nós ganhamos um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com outras mulheres. Mas nós nos mantemos escravizadas ao passado, ao que foi feito, e bloqueiam um acesso integral à nossa essência e ao nosso poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante você está da sua verdadeira natureza. Aqui eu diria que fortalece a memória, essas memórias de ódio das mulheres em relação aos homens. Fortalecendo essa memória, cada vez mais distante nós estamos da inspiração. O divino criador não deseja, agora é a vez das mulheres e elas aqui vão ser superiores ao homem e vai ficar cada hora um superior ao outro. Não é essa a busca do divino criador, mas sim de um equilíbrio mesmo entre as energias e uma compreensão nossa de que as duas energias são necessárias, importantes e valiosas neste planeta. A energia dos homens, ela é também necessária. Os homens fazem coisas que nós, mulheres, não conseguimos fazer, ou que não somos tão boas. E ponto final. Da mesma forma que nós, mulheres, fazemos coisas nesse planeta que os homens também não têm capacidade de fazer. São incapazes, até biologicamente, de fazer. Então, essa energia, esse equilíbrio entre essas duas forças que estão nesse planeta, cada um compreendendo esse seu poder, cada um compreendendo essa sua energia,
e respeitando essa energia do outro, provavelmente é o que nós temos que buscar. E cada vez que nós pensamos no que os homens fizeram, cada vez que nós ficamos com ódio dos homens e com raiva dessa energia masculina, dessa sociedade patriarcal, que a gente costuma, né, falar, a gente escuta isso muito, a sociedade patriarcal que tirou a consciência das pessoas, nós estamos fortalecendo uma memória que é o nosso desejo, na verdade, de purificá-la. Então, em vez de essa sociedade patriarcal que oprime e oprime as mulheres, que tal pensarmos que foi construído até agora, foi permitido por uma inteligência divina, foi permitido por Deus, está dentro dessa nossa jornada de libertação dessas energias, para que nós possamos expandir nossa consciência, expandir esse ser divino que nós também carregamos conosco, que nós somos, para que nós alcancemos cada vez mais essa consciência como uma totalidade, como um ser mesmo, né? Nessa busca desse avanço dos degraus aí, dessa nossa evolução. E aí, diante do que está presente para nós, a gente purifica, a gente limpa e libera essas energias. E não fica intensificando elas através dos nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas atitudes, da forma como a gente se relaciona com os homens, da forma como a gente fala deles, no caso de nós, mulheres, né? E vice-versa também, da forma como os homens também falam das mulheres, etc. Então, vamos lá, vamos purificando, vamos libertando, vamos liberando essas energias. O Ho'oponopono tem uma das ferramentas, que é a ferramenta pipoca, que eu vou trazer essa ferramenta aí também na semana que vem, para a gente poder lembrar dessa ferramenta de purificação e liberação dessas energias. Vamos lá. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Não se una às mulheres pelo ódio aos homens, né? Use-o, em vez disso, para a iluminação. Transforme-o em consciência. Uma das melhores épocas para fazer isso é durante a menstruação. Acredito que nos próximos anos muitas mulheres irão atingir o estado de consciência plena durante esse período. Normalmente, esse é um tempo de inconsciência para muitas mulheres, porque são dominadas pelo sofrimento coletivo feminino. Entretanto, você pode reverter isso uma vez que tenha alcançado um determinado nível de consciência. E assim, em vez de se tornar inconsciente, você fica mais consciente. Já descrevi antes esse processo básico, mas vou apresentá-lo de novo, dessa vez com a referência especial ao sofrimento coletivo feminino. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Quando você percebe que o período menstrual está se aproximando, antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamada tensão pré-menstrual, o despertar do sofrimento coletivo feminino, mantenha-se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Então, na hora que você. Então, o que ele está falando? Ele está falando que a tensão pré-menstrual é, na verdade, o despertar do sofrimento coletivo feminino. Por isso que nós ficamos tensas, porque nós compartilhamos memórias com as mulheres das nossas ancestrais, as mulheres que estão presentes hoje nesse planeta, e aí na tensão pré-menstrual a gente sente essa energia desse sofrimento coletivo feminino. Quando o primeiro sinal aparecer, você vai precisar estar bastante alerta para agarrá-lo, antes que ele domine você. Por exemplo, o primeiro sinal pode ser uma grande e súbita irritação ou um lampejo de raiva, ou simplesmente um sintoma físico, uma dor, um desconforto. Seja lá o que for, agarre-o antes que ele domine o seu pensamento ou comportamento. Isso significa simplesmente colocar o foco da sua atenção sobre ele. Estou nervosa, estou com raiva, estou com desconforto. Saber que se trata do sofrimento e, ao mesmo tempo, ser o conhecedor, o que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Saber que se trata do sofrimento e, ao mesmo tempo, ser o conhecedor, o que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Qualquer emoção cede e se transforma quando colocamos a presença sobre ela. Se for um simples sintoma físico, a atenção que você der a ela vai evitar
que se transforma em uma emoção ou em um pensamento. Ai, nossa, estou me sentindo desconforto. Ai, mas que coisa chata. E aí isso transforma um pensamento que acaba virando uma emoção que você fica irritado porque você está sentindo aquela dor, aquele desconforto. Continue, então, alerta e espere pelo próximo sinal de sofrimento. Quando ele aparecer, agarre-o de novo do mesmo jeito que antes. Mais tarde, quando o sofrimento tiver despertado totalmente do seu estado de dormência, você poderá vivenciar uma considerável turbulência em seu espaço interior por uns momentos, talvez até por alguns dias. Então, o que isso significa? Significa que eu estou irritada, mas eu continuo. Quer dizer, é o contrário, né? O que a gente normalmente faz na inconsciência? Eu estou irritada, eu estou nervosa, eu estou com raiva, eu estou nesse período de mais tensão mesmo, que eu estou me sentindo muito desconfortável, mas eu não presto atenção nisso. Eu vou fazendo as minhas coisas normalmente. Eu vou seguindo a minha rotina. Eu brigo com alguém, mas eu nem dou atenção para isso. Eu xingo uma pessoa, eu choro desesperadamente. Então, todas essas coisas vão dando sinais para nós que existe alguma coisa acontecendo conosco, mas a gente não dá atenção para ela. A gente não presta atenção, a gente não quer nem saber. Isso é agir com inconsciência. Agir com consciência é eu falo brutalmente com uma pessoa, então eu percebo, olha, isso aqui não foi legal, não agi correto com essa pessoa, alguma coisa está acontecendo e eu estou me sentindo mais nervosa, eu estou me sentindo com mais raiva, eu estou me sentindo angustiada, eu estou sentindo um desconforto físico, eu estou percebendo que não tô bem, não estou legal. E aí ele fala o seguinte, que isso vai gerar turbulência em seu espaço interior por uns momentos, talvez até por alguns dias. Qualquer que seja a forma que ele tome, esteja presente. Dê a ele sua atenção completa. Observe a turbulência dentro de você. É um exercício muito. Vou falar que é difícil, né, gente? Porque você está sentindo um desconforto, você está sentindo mal, você não está se sentindo bem, você não está se sentindo legal, mas você está prestando atenção nisso. Gente, eu não estou bem, esse negócio não está me fazendo bem, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo nervosa, eu estou me sentindo com raiva, eu estou aflita, eu estou ansiosa, eu estou angustiada, eu estou com dor, mas tudo bem, eu estou consciente dessas coisas todas. Então, é dar atenção a tudo isso. Perceba, observe a turbulência dentro de você. Perceba que ela está lá. Sustente o conhecimento e seja o conhecedor. Lembre-se, não permita que o sofrimento use a sua mente e domine o seu pensamento. Domine o seu pensamento. Observe-o. Sinta a energia de modo direto dentro do seu corpo. Como você já sabe, a atenção completa significa aceitação completa. Então, eu estou me sentindo muito nervosa, muito angustiada, mas eu estou aceitando isso, estou entendendo que é necessário, que é o processo, que está dentro do que precisa, é isso e vai. Então, é uma aceitação completa. Através de uma atenção continuada e, portanto, da aceitação, vem a transformação. O sofrimento se transforma em uma consciência radiante, assim como um pedaço de lenha colocado dentro do fogo se transforma em fogo. A menstruação irá então se tornar não só uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade, mas também um tempo sagrado de transformação, quando você faz nascer uma nova consciência. A sua verdadeira natureza então reluz lá fora, tanto em seu aspecto feminino como a deusa, quanto em seu aspecto transcendental do ser que ultrapassa a dualidade masculino e feminino. Então, a sua verdadeira natureza reluz no seu aspecto feminino, como a deusa, quanto no aspecto transcendental do ser, que ultrapassa a dualidade do feminino e masculino. Então, você passa por todo um processo da tensão pré-menstrual, que é um período que no sagrado feminino a gente fala que é o período da feiticeira, que é um período de, inclusive, de muita criatividade, né, que tem um desconforto, mas que se a gente entra e realmente se observa, a gente consegue acessar uma criatividade nossa, que pode ser voltada para nós, e aqui ele fala que quando vem a menstruação, vem vem como uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade. Então, vem como
um reconhecimento aí dessa energia do feminino que existe em nós. No caso da menstruação para o sagrado feminino, a gente está falando aí de um período da bruxa velha. Bruxa velha no sentido de que agora eu permito que o que me incomoda morra, permito que o que não está, que é o que a menstruação representa, né? A liberação daquilo que não me serve, que não tem utilidade para mim mais, e eu me liberto disso, nessa energia, para que eu possa renascer como a donzela que é no ciclo seguinte, né? Se o seu parceiro for consciente, pode ajudar você a praticar o que acabei de descrever, sustentando a frequência da intensa presença nessa hora em especial. Se ele permanecer presente, sempre que você voltar a se identificar inconscientemente com o sofrimento, o que vai acontecer a princípio, você será capaz de se juntar rapidamente a ele no estado de presença. Isso significa que sempre que o sofrimento dominar você, seja durante a menstruação ou em outras ocasiões, o seu parceiro não vai confundi-lo com quem você é. Você não é seu sofrimento. Você não é essa expressão de raiva, de angústia, de ansiedade que vem com a tensão pré-menstrual. Mesmo que o sofrimento o ataque, como provavelmente acontecerá, ele não vai reagir como se fosse você ou se retirar ou apresentar algum tipo de defesa. Ele vai sustentar o espaço da presença intensa. Nada mais é necessário para a transformação. Em outras vezes, você será capaz de fazer o mesmo por ele, ou de ajudá-lo a recuperar a consciência, retirando-a da mente ao desviar a atenção para o aqui e agora, quando ele ficar identificado com o pensamento. Então, da mesma forma que o parceiro nos auxilia, nós também podemos auxiliar. Assim, um campo permanente de energia de alta frequência vai aparecer entre vocês. Nenhuma ilusão, sofrimento, disputa, nada que não seja vocês, nada que não seja amor, pode sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento. Ok? Então, ficaram aí várias dicas. Bom dia, Caicélia, seja bem-vinda. Dicas aí, sugestões desses exercícios para esse período nosso, né, nosso das mulheres. E é interessante porque ele não fala das mulheres que não estão mais menstruando, né? Como que é essa questão de você entrar num processo, ou para as mulheres que tiraram o útero, tiraram os ovários, e que não estão mais nessa energia da menstruação e nem nessa energia desse sofrimento intenso antes de menstruar. Como que seria isso, né? Mas dentro do Sagrado Feminino a gente tem algumas respostas, inclusive eu tenho o curso do Sagrado Feminino aí, que tem vários encontros falando justamente de cada uma dessas fases do Sagrado Feminino, das fases das mulheres, né? Como que a gente pode se conectar a essa energia, estar bem, e como que se conecta a essa energia quando nós não menstruamos mais. Então, fica aí também o convite para quem quiser entrar lá no site ho'oponoponoanjos.com/loja, tem lá o Sagrado Feminino, com esses encontros todos e com leitura de alguns livros que nós fizemos também dentro dessa energia do sagrado. Nós voltamos agora, na semana que vem, na segunda-feira, falando sobre desistindo do relacionamento consigo mesmo. A pergunta é a seguinte: quando alguém está plenamente consciente, será que tem necessidade de um relacionamento? Um homem ainda se sentirá atraído por uma mulher? Uma mulher se sentirá incompleta sem um homem? Então, a gente vai ver aqui o que ele vai falar sobre a questão do relacionamento com o outro, quando a gente já se sente pleno consigo mesmo, tá bom? E nós nos encontramos, então, na segunda-feira, com mais uma leitura do livro O Poder do Agora, que já está quase finalizando aí. A gente já está caminhando para o finalzinho dele. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa leitura, o que vocês pensam a respeito do Sagrado Feminino, o que vocês pensam a respeito desse tema, e nós retornamos, então, segunda-feira, 9h45. Eu acredito que eu vou manter esse horário, mas depois eu confirmo com vocês a respeito do horário da leitura nas redes sociais. Mahalo de coração pela presença de vocês aí, e até o nosso próximo encontro. Aloha, tchau, tchau.